Começando Mundo Corporativo, o fator humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Essa é uma frase de Sócrates e eu me utilizo dela para o tema que irei abordar agora com você. E o tema é liderança. Todos querem liderar, mas poucos sabem. O que é liderança? Essa é a pergunta de $1 milhão, que tem gerado debates nas organizações, em fóruns de RH e até em rodas de happy hour. Nas últimas décadas, muito se tem falado e se tem escrito sobre o tema. Cursos e palestras proliferam e existe ainda um vasto cardápio sobre os diversos estilos e forma de liderança, como, por exemplo, autocrática, democrática, liberal, motivacional, carismática, inspiradora, situacional e por aí vai. Esse não é um tema novo. A história e a literatura nos fornecem inúmeros exemplos de personagens estes que pelo dom, ou como os ingleses chamam de gift, e por suas características de liderança, realizaram feitos extraordinários e considerados por muitos como impossíveis. E estes personagens, exemplos de liderança, por suas ações, por seus feitos, de alguma forma mudaram o curso da humanidade. E um desses personagens sobre o qual eu vou falar é a história do rei Henrique V, que reinou na Inglaterra na segunda metade do século XV. A história de Henrique V foi romanceada por William Shakespeare e é um dos belos relatos que devem servir como exemplo e como referência do tema liderança. Henrique V, na representação de Shakespeare, é considerado um dos mais importantes monarcas ingleses e governou a Inglaterra entre 1413 a 1422. Seu maior feito foi ter pacificado internamente o Reino Unido e consolidado, assim, a autoridade da monarquia. Uma das mais belas narrativas da obra de Shakespeare sobre Henrique V refere-se ao conflito da Guerra de 100 Anos, quando o rei Henrique V liderou as tropas inglesas na invasão à França. E o momento mais marcante foi a Batalha de Azincourt, ocorrida em 1415, onde o exército inglês, composto por apenas 15 mil soldados, derrotou as forças francesas, que eram compostas por mais de 50 mil homens. Segundo a obra, a razão da expressiva vitória dos ingleses sobre os franceses, e os ingleses com um número tão menor de homens nesta guerra, menos de um terço das tropas francesas,
Segundo a obra de Shakespeare, o principal motivo, o principal impulso desta vitória foi a liderança exercida pelo rei Henrique V. O seu discurso eloquente e inspirador do rei, que combateu ao lado de seus soldados, e essa ação, esse comportamento foi fundamental para a vitória. Dito isto, sobre a obra, o que eu posso dizer é o seguinte, que esta obra, a biografia, a história de Henrique V, romanceada por Shakespeare, elas nos traz uma enorme fonte de lições de liderança. E mais do que nunca, válidas até os tempos atuais. Vamos lá. Vamos falar sobre 12 lições de liderança. Primeira delas, agir sempre em consonância com os valores fundamentais, sejam eles pessoais ou da organização. Ou seja, aquilo que eu já disse aqui, valores pessoais representam uma constituição pessoal e devem ser respeitados sempre em primeiro lugar. Segunda lição, e esta é uma grande responsabilidade da liderança, que é buscar e nutrir uma visão. E mais importante, o segundo passo de buscar e nutrir esta visão é inspirar os outros a segui-la. Este é o comportamento que deve estar no topo da lista de todos os líderes. Eles devem declarar a sua missão e visão de um futuro ousado e com convicção. O que eu posso dizer aqui é que muitos, a quem eu chamo de pseudo-líderes, por não acreditarem em si mesmos, costumeiramente oferecem desculpas e explicam por que falharam, ou porque poderiam, ou porque podem falhar. Se o líder não acreditar em si, ninguém mais vai acreditar. Os objetivos da visão devem ser compartilhados para inspirar a todos na organização. Terceira lição. Mudanças e transformações representam e são um processo contínuo, sem data ou hora para terminar. Líderes verdadeiros suportam esta pressão do dia a dia sob seus ombros e administram a intensidade e a forma como esta pressão é transmitida a seus liderados. Quarta lição. Todo líder deve ser capaz e ter a habilidade de transformar algo negativo em um fato positivo, encontrar uma oportunidade nos fracassos e em eventos negativos. É aquilo que nós chamamos de encontrar ouro na lama. Quinta lição. Tomar decisões difíceis no momento apropriado e estar sempre disposto a promover os ajustes sem ser precipitado ou hesitante. Sexta lição, uma das mais importantes também. Fazer escolhas difíceis, também e principalmente sobre pessoas. Decisões sobre pessoas, via de regra, são as mais difíceis de serem adotadas.
7ª lição. Encontrar o equilíbrio sutil entre ficar amigo de todos, ser o bom companheiro, ou ir sozinho e acabar sozinho, sem ninguém para confiar. E, isto é muito importante, à medida que ascender na hierarquia e em certas circunstâncias ter que abandonar antigos amigos ou aliados. As coisas mudam, o mundo muda, as pessoas mudam. 8ª lição. Alterar comportamentos e ressignificar conceitos, mesmo que tenham sido importantes na ascensão profissional. É como aquela célebre frase que diz: o que te trouxe até aqui não te levará ao próximo ponto. Mais uma lição, a de número 9. Permanecer aberto à aprendizagem, sempre. Manter a mente aberta, especialmente com aqueles que pensam e agem de forma diferente. 10ª lição. Desenvolver e encontrar o equilíbrio entre razão e rapidez, que são conflitantes. Então, nunca confie demais na razão e também nunca confie demais na urgência de tomada de decisão. Encontrem um equilíbrio. 11ª lição. Também muito importante e muito falada, e não é antiético, mas todo líder ele deve aprender a reconhecer e a neutralizar opositores e críticos. E, finalmente, a última lição, que é uma das mais importantes, que é compartilhar o sucesso coletivo. Um líder inseguro sentirá a necessidade de reivindicar o crédito pela vitória. O líder inseguro procurará ser visto como um super-herói, aquele que fez acontecer. No entanto, quanto mais seguro for o líder, menos impulsionado e guiado pelo ego ele será. Veja bem, estas 12 lições são as lições do livro que traçou a biografia do rei Henrique V, que foi escrito há cerca de 7 séculos atrás e que são muito válidos ainda nos dias de hoje. O que mais esta obra nos ensina? Mais algumas citações desta obra. Uma citação muito importante é de que o verdadeiro líder tem uma bússola interna que o mantém sempre e, de fato, conectado à sua visão. E ele pode ver vários passos à frente de sua jornada. É por isso que se diz, às vezes, que o líder deve ser um visionário. Esta é a melhor definição de um líder visionário. É aquele que vê, que consegue prever os fatos decorrentes, alguns fatos externos e também internos decorrentes de sua visão, que podem impactar a sua visão, e ele consegue prever e agir. O líder raramente atinge os seus objetivos
por um caminho que pode ver no início de sua jornada. Uma boa comparação pode ser feita com os veleiros. Como você sabe, veleiros não viajam em linha reta, mas ao contrário, eles respondem ao vento e às ondas e devem, portanto, se comprometer e seguir em direção de seu potencial mais profundo e mais alto. Este é o líder, que deve se comprometer e seguir em direção de seu potencial mais profundo e mais alto. Se você gostou deste tema, se você quiser saber mais, visite meu site walterserer.com.br. Por outro lado, se você quiser conhecer mais, quiser conversar comigo sobre meu trabalho de mentoria, de coach executivo, você pode também me contatar através do telefone 55 11 99 477 0553. Até a próxima. Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Sempre às terças-feiras, às 14 horas, com reprises às quartas, às 17 horas e na quinta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.